Olá pessoal, aqui é o professor Júlio, mais uma videoaulas para os alunos do segundos anos. Eu irei falar, está no capítulo 8, capítulo 8 fala o que aqui, o que conhecemos pelos sentidos. Nós iremos falar agora pelo texto que está na página 192, a ciência da natureza humana como fundamento para a ciência em geral. Você vai poder ler no seu livro que está na página 192. Eu vou dar aqui uma explicação sobre esse texto e depois eu vou enviar para vocês 4 questões sobre esse texto. Esse texto fala da ciência da natureza humana como fundamento para a ciência geral. Esse texto, em geral, ele está falando, no geral resumindo, que o conhecimento melhor, mais profundo que uma pessoa pode ter é o conhecimento da natureza humana, como é o ser humano. A ideia que se passa aqui é que se você tiver conhecimento do ser humano como um todo, como ele pensa, como ele vive, como ele ama, como ele raciocina, você vai ter a noção desse ser humano, essa compreensão do ser humano, te dará a capacidade de compreender as outras coisas. No resumo, esse texto quer dizer isso. Mas eu irei detalhar um pouco mais. A natureza humana. O autor aqui desse texto é David Hume, certo? Filósofo. David Hume. Esse é um trecho do livro Tratado da Natureza Humana, uma tentativa de introduzir o método experimental de raciocínio nos assuntos morais. A natureza humana. Ele, logo no início aqui, ele fala que há uma relação das outras ciências com ela. Ele fala que é evidente que todas as ciências têm uma relação maior ou menor com a natureza humana, e que por mais que alguma dentre elas possa parecer se afastar dessa natureza humana, ela sempre retornará por um caminho ou outro. Ele mostra que as ciências como um todo, por mais que queiram se afastar da natureza humana, da ciência da natureza humana, ela volta para ela. Dê exemplo aqui da matemática, da filosofia da natureza, da religião natural, que todas elas têm relação com a ciência da natureza, têm relação com a ciência da natureza humana, mesmo que pareçam se afastar dela. Então, a natureza humana sempre está presente em todas as outras ciências. Ele mostra que existem outras ciências que estão mais aproximadas ainda do que a ciência da natureza. Ou ele diz que tem ciências que estão mais próximas do que a da ciência. A matemática, a filosofia da natureza, a religião natural. Se essa ciência que eu acabei de citar pode ficar um pouco mais longe da ciência do homem, da ciência da natureza humana, existem 4 que estão muito próximos da natureza humana. Ele fala que é a lógica, a moral, a crítica e a política. Ele diz assim, se portanto as ciências da matemática, filosofia da natureza e religião natural mostram tal dependência em relação ao conhecimento do homem, o que se pode esperar das outras ciências, cuja conexão com a natureza humana é ainda mais estreita e íntima? Aí ele mostra, a única finalidade da lógica é explicar os princípios e operações da nossa faculdade de raciocínio e a natureza de suas ideias. A moral e a crítica tratam de nossos gostos e sentimentos. E a política considera os homens enquanto unidos em sociedade, dependentes uns dos outros. Essas 4 ciências, lógica, moral, crítica e política, compreendem quase tudo que possamos ter algum interesse em conhecer, ou quase tudo que possa servir para aperfeiçoar ou adornar a mente humana. Se aquelas 3 ciências que eu falei anteriormente, que é a matemática, a filosofia da natureza e a religião natural, também tem relação com a ciência da natureza, com o ser humano, quanto mais a lógica, a moral e a crítica e a política.
o que a lógica trabalha? Preocupa-se com a nossa faculdade de raciocínio, como ser humano. O que faz a moral e a crítica? Tratam dos nossos gostos e sentimentos, a natureza humana. E a política, o que é a ciência política? Trata do ser humano como ser social. Então, todas as ciências que estão envolvidas com o ser humano, com a natureza humana. Por isso que ele fala que o melhor conhecimento que pode ter é o conhecimento da ciência do homem, porque vai abranger todas as outras. Mas qual é o método que ele sugere, David Hume, para que o homem apreenda o máximo do ser humano? Ele propõe, sabe o quê? A experiência e a observação para estudar o ser humano. David Hume, nesse texto, ele diz que a melhor ciência, a que compreende a maior capacidade de abrangência do conhecimento humano, que te dará a capacidade de aprender outras coisas, é conhecer a natureza humana, é conhecer o ser humano. E ele diz que o melhor método para conhecer o ser humano é o método da experiência e da observação. Vocês sabem que David Hume era empirista. Ele acreditava que só através da experiência e da observação, ele usa aqui também o método newtoniano de aprender a vida, ou seja, através da experiência e da observação do método newtoniano, método físico Isaac Newton, ou seja, ele quer dizer que as ideias, o pensamento de Newton, no sentido de conhecer a natureza tendo método e conhecer a natureza através da experiência e da observação, essa maneira pode ser aplicada, conforme David Hume, também para as ciências do homem e as ciências humanas. Então, para David Hume, para você conhecer o ser humano, para conhecer a ciência do homem, você pode usar a experiência e a observação para conhecer esse homem. Nesse texto, o David Hume rejeita a possibilidade de conhecer as qualidades originais e últimas da natureza humana. Por quê? Porque, como ele era empirista, tudo que era metafísico, essas questões últimas, originais, a primeira coisa em si, ele rejeitava. Ele só aceitava o que a experiência falava, e através de um método, através da experiência e da observação, é o que eu posso chegar a um verdadeiro conhecimento, um conhecimento que seja razoável. Para finalizar, quero dizer que para David Hume, a ciência da natureza humana é a mais importante, mas para eu chegar a ter esse conhecimento da natureza humana, ele sugere que você use a experiência e a observação. Pessoal, isso aqui foi a videoaula referente ao capítulo 8 para os alunos do segundo ano. Passarei uma atividade referente à página 192. Ok.